Nós somos uma equipe composta por Luan, Micaele, eu e Rutiane. Vamos falar sobre álgebra linear, né, na treliças. Pode passar, Lu. Pode passar? Sim, basicamente é o sumário. Pode passar. Definição. O que são treliças? As treliças são estruturas formadas por barras retas que, juntas, criam um conjunto de triângulos conectados por nós ou vértices. Essas barras são organizadas de maneira que o sistema todo trabalhe tanto em compressão quanto em tração, o que distribui as forças de forma eficiente e por isso que elas são tão usadas na engenharia civil e mecânica, já que permitem construir estruturas leves, mas ao mesmo tempo muito resistentes. Né? Temos uma imagem aqui, vemos o exemplo típico de uma treliça aplicada, o que ajuda a visualizar melhor como esse conceito funciona na prática. Pode passar. Bom, partindo já para a importância das treliças, a gente pode justificar três qualidades aqui que são importantes, né, na treliça na engenharia. A primeira é a eficiência estrutural, que devido à forma como que as forças são distribuídas entre as barras, as treliças conseguem suportar grandes cargas com menos materiais em comparação a estruturas maciças. Já a segunda qualidade é a versatilidade, que elas podem ser usadas em pontes, telhados, torres de transmissão e diversos outros tipos de estruturas. Suas aplicações vão desde pequenas construções até grandes obras de infraestrutura. E a terceira qualidade é a estabilidade, que a forma triangular das treliças fornece uma rigidez e estabilidade excepcional, evitando deformação, o que é essencial em estruturas sujeitas a forças variáveis. Né? Tudo isso é aplicado à engenharia. Um dos principais objetivos das treliças é fornecer resistência e estabilidade à estrutura, utilizando o mínimo possível de material. Elas são projetadas para resistir a diferentes tipos de força, como as forças de compressão e tração, otimizando a distribuição de peso e minimizando a flexão. Com isso, é possível construir estruturas grandes e robustas sem a necessidade de usar grandes quantidades de concreto ou aço. As treliças permitem soluções econômicas e sustentáveis para projetos de engenharia. Bom, elementos de uma treliça. Uma treliça é uma estrutura composta por barras, como eu tinha falado antes, por barras conectadas por nós. Aqui estão os elementos básicos, né? Barras. As barras são os elementos lineares da treliça que transmitem as forças entre os nós. As barras têm dimensões específicas e desempenham um papel crucial tanto na transferência de força quanto na determinação da distância entre os pontos de conexão. Em segundo, temos os nós, são os pontos de interseção, onde as barras se encontram e se conectam. Os nós são essenciais para a estabilidade e a integridade estrutural da treliça, pois define as conexões entre as barras. Temos também a unidade triangular. É a configuração básica da treliça, composta por três barras conectadas entre si. Esta unidade triangular é a base da estrutura da treliça, proporcionando rigidez e estabilidade. A estrutura de uma treliça é frequentemente construída combinando várias dessas unidades triangulares, como está mostrando na imagem logo acima. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco das aplicações do sistema linear com as treliças. Mas antes de partir a fundo desse assunto, eu vou falar uma definição, o que é o sistema linear. Sistema linear são equações ou conjuntos de equações que expressam relações lineares entre as variáveis. Em termos matemáticos, um sistema linear é composto por uma equação onde as variáveis aparecem apenas com um expoente 1, linearmente, e podem ser resolvidas por meio de métodos algébricos. Bom, agora eu vou falar quatro aplicações do sistema linear que está envolvido com as treliças, né? Que é a primeira, a modelagem dos problemas, que muitos problemas em engenharia podem ser modelados por um sistema lineares. Isso inclui a análise de circuitos elétricos, a distribuição de forças em estruturas, fluxo de fluidos em sistemas de tubulação e controle de processos em sistemas industriais. Bom, a segunda é a
a facilidade de solução, que os sistemas lineares podem ser resolvidos de maneira eficiente por métodos como a eliminação de Gauss, substituição, ou por métodos numéricos, quando são sistemas maiores. Já a terceira é a previsão e o controle, né, que em engenharia o comportamento de muitos sistemas pode ser previsto de forma precisa ao usar sistemas lineares. Por exemplo, em análise estrutural, o comportamento de um edifício sob a carga pode ser aproximado usando essas equações, permitindo a otimização e a garantia de segurança. E o quarto, por último, e não menos importante, que é a otimização dos recursos, né? Que na resolução de problemas de engenharia, sistemas lineares são usados para otimizar recursos, como minimizar o custo de produção, reduzir o consumo de energia ou maximizar a eficiência. Dos cálculos, temos alguns cálculos específicos para a treliça, né? Os cálculos utilizados para analisar treliças envolvem a aplicação dos princípios de estatística e de resistência dos materiais. Tem alguns métodos mais comuns que são usados para calcular uma força dessas treliças, né? Uma delas é o equilíbrio das forças. A análise das treliças começa pelo princípio de que uma treliça está em equilíbrio estático. Isso significa que a soma das forças em todas as direções, horizontal e vertical, devem ser igual a zero. A soma dos momentos, torques, em torno de qualquer ponto deve ser igual a zero. Um dos cálculos da treliça, analisando as treliças, começamos pelo princípio de que uma treliça está em equilíbrio estático, né? Um dos métodos que é usado é o método de nós, onde esse método considera que em cada barra da treliça ela está sujeita a compressão ou tração. Então, se escolhe um nó onde apenas uma das forças é considerada, aplica-se uma condição de equilíbrio para as forças horizontais e verticais. No cálculo acima é possível ver, né, na fórmula, que as forças têm que ser igual a zero. Existe também o método de secções, né? No método de secções, os passos são cortar-se as treliças de modo que a seção revele até 3 forças desconhecidas para manter o sistema solúvel e aplica-se o equilíbrio das forças e dos momentos para resolver as incógnitas, que você vai ter aí também nos métodos de seções: força horizontal igual a zero, força vertical igual a zero e o seu momento também igual a zero. Tem o cálculo das treliças, onde AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes relacionados à geometria da treliça e à orientação das barras, X é o vetor das forças desconhecidas da barra e B é o vetor das forças externas aplicadas às cargas e reações dos apoios. Pode passar, Lu. Aqui a gente vê o diagrama de Maxwell-Cremona, onde a gente pode tirar várias informações deste diagrama. A primeira delas é o poligonal de forças. A partir do diagrama de corpo livre da treliça, constrói-se uma poligonal de forças. Cada lado dessa poligonal representa uma força externa, atuando na treliça. E a escala é definida de acordo com as magnitudes dessas forças. Também temos as linhas de influência. A partir dos nós das treliças, traçam-se linhas paralelas aos membros correspondentes. Essas linhas interceptam ao poligonal de forças, definindo os vértices do diagrama de Maxwell-Cremona. E, por último, temos a escala de forças, que é a distância entre os vértices do diagrama, representa a magnitude de força interna no membro correspondente. A direção da força, tração ou compressão, é indicada pela orientação da linha do diagrama, como vocês podem ver no exemplo. Pode passar. Aqui a gente vê o teorema de Castigliano, né? A equação, nesse exemplo, nos diz que a derivada parcial da energia de deformação em relação à força aplicada é igual ao deslocamento no ponto de aplicação dessa força. Em outras palavras, se aplicarmos uma pequena variação na força P, a variação correspondente na energia de deformação será proporcional ao deslocamento no ponto de aplicação P. Temos também, né, estrutura. Na imagem,
a gente mostra a estrutura discretizada, onde os deslocamentos ocorrem em pontos específicos, nos nós. As forças externas atuam nesses nós, causando deformações na estrutura. A energia de deformação, no caso da equação está representada pela letra U, representa o trabalho realizado para deformar a estrutura. Ela é uma função das rigidezes, né, representada pela letra K, e dos deslocamentos nos nós. A equação U, né, aí, U igual a meio, a parêntese, enfim, toda essa primeira equação da linha aqui, representa a expressão geral da energia de deformação em termos matriciais. A força externa total, P, é igual à soma das forças internas nos nós, que são as reações R, multiplicadas pelos deslocamentos. O princípio da estabilidade estabelece que, para um sistema em equilíbrio, a primeira derivada de energia potencial total em relação ao deslocamento deve ser zero. Derivadas parciais, né, em relação a U1 e U2, representa as forças internas nos nós, e 1 e 2, respectivamente. Igualdade a zero. Ao igualar a zero, essas derivadas, obtemos o sistema de equação que permite calcular as reações em função das rigidezes e dos deslocamentos. A solução desse sistema de equação fornece os valores das reações e, consequentemente, os deslocamentos nos nós. E, com base nesses cálculos, a gente trouxe um exemplo, né, diretamente no Skylab, com alguns códigos que o nosso colega Luan vai explicar melhor. Vocês conseguem ver totalmente a Skylab? Só. Sim. Bom, aqui eu trouxe um cálculo aqui de uma treliça utilizando o sistema linear. Mas você deve estar se perguntando, pô, eu não estou entendendo. Calma, vou explicar. Primeiro, a gente definiu os ângulos, né? Que as barras AB e BC em graus, e depois convertemos eles para radianos, já que as funções trigonométricas do próprio site do Skylab trabalha com esse tipo de sistema, né, em radianos. Segundo foi a matriz de coeficientes. A matriz A contém os coeficientes das incógnitas, que são as forças nas barras e as reações nos apoios. Cada linha da matriz corresponde a uma das equações dos equilíbrios que montamos. A terceira é o vetor de termos independentes, né, que o vetor B contém as forças externas aplicadas, sendo que no nó B temos as forças P igual a 1000 aplicada para baixo. Já a quarta, que é a resolução do sistema, que usamos a operação de matriz para resolver o sistema linear, onde o x é o vetor que contém as incógnitas, né? E o último passo que é exibir os resultados, né? Como eu vou mostrar agora. Aqui, executar. Bom, aqui vocês podem ver as respostas, né? Que o fator horizontal sem apoio do A deu 500. Os cálculos das matrizes aqui, né? Em função das treliças. Como conclusão, foi possível chegar à seguinte: os sistemas lineares são fundamentais na engenharia, porque fornecem uma ferramenta matemática eficaz para descrever e solucionar problemas complexos de forma simples e direta. Sua importância está na capacidade de modelar e resolver problemas práticos em diversas áreas da engenharia civil, como engenharia mecânica, engenharia elétrica e até as de controle. Essa é a conclusão do nosso trabalho hoje. Final. Já. Suas referências.